Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24, diz: E chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos filhos ou dos alheios, dos estrangeiros? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-se-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Irmãos, texto conhecido, pregamos várias vezes. Aquele que segue a palavra de Deus, aquele que obedece à ordem do Senhor, encontra dinheiro até dentro do peixe, né? Mas aqui, o que nos chama a atenção é que Pedro, sem pensar, sem consultar o Senhor, sem consultar ninguém, ele respondeu, ele se comprometeu e quase trouxe uma grande perda para todos. Uma perda de valor, uma perda até de credibilidade se não pagasse depois. Só não ocorreu porque o Senhor interviu para que não escandalizassem. Irmãos, evite escandalizar, evite afastar alguém do Evangelho, evite afastar alguém de Jesus. Nós fomos enviados e a ordem do Senhor foi: ide, levai o Evangelho a toda criatura. E não afaste as pessoas do Evangelho. Quando se escandaliza, afasta-se pessoas do Evangelho. Afasta-se. O Senhor Jesus disse que é preferível você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar do que você se lançar no mar do que você escandalizar alguém, né? O apóstolo Paulo disse que se comer carne escandalize alguém, nunca mais como carne. Adeus picanha, adeus maminha, nunca mais como carne, né? E o Senhor Jesus, para que eles não escandalizassem, mandou Pedro pescar, é aquilo que o Pedro deveria saber, porque era a profissão dele, e pegar um dinheiro dentro do peixe e pagar lá o compromisso que ele assumiu. Irmão, isso ocorreu porque Pedro falou e Pedro se comprometeu de uma maneira impensada. O Pedro foi precipitado em responder, porque ele não consultou o Senhor, não consultou ninguém, ele foi envolvido por um clima que o inimigo cria e foi responder de uma maneira precipitada. Irmão, nunca haja sem pensar, nunca haja sem consultar a palavra, nunca haja sem consultar o Senhor ou pessoas especialistas em determinada atividade, determinado ramo. Não faça nada de maneira precipitada, assodada, porque é isso que o inimigo quer, para te trazer perdas, prejuízos e descrédito. A precipitação é um mal terrível, irmão, que gera grandes perdas e gera muito sofrimento. Adão e Eva foram precipitados em tomar uma decisão sem consultar a Deus. Foram envolvidos pelo inimigo, tentados e precipitados na decisão. Trouxe morte à terra. Em Gênesis, capítulo 16, versículo 24, a precipitação fez a Sara, mulher de Abraão, gerar um problema que dura mais de 5.000 anos, porque precipitadamente não aguardou o tempo de Deus, do filho que Deus tinha prometido, e mandou Abraão deitar-se com a escrava. Teve um filho, Ismael, pai da geração árabe, né? Depois, logo em seguida, Isaac, que veio a geração dos judeus. E aí esse clima de animosidade perdura até hoje entre povos gerados pelo mesmo pai.
Tudo porque foram precipitados e não aguardaram o tempo do Senhor. Quanto que nós já perdemos na nossa vida? Quanto que nós já sofremos na nossa vida por sermos precipitados, afobados, agirmos sem pensar, sem meditar, sem consultar Deus, sem consultar pessoas de Deus. Chega, irmão. Chega de ter perda por ser precipitado. Chega de ter sofrimento por ser precipitado. Acabou. Veja o que diz Provérbios capítulo 14, 29. Nós vamos fazer um tour agora pelo livro de Provérbios, né? Mas com calma, sem precipitação. Provérbios 14, 29. O longânimo, o paciente, é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O precipitado, irmãos, é aquele que fica eufórico, ele fica meio louco com algumas coisas boas e fica depressivo, apelando, fazendo coisas erradas. Quando vem alguma coisa, ele não pensa, ele não raciocina, ele é envolvido pelas emoções e age precipitadamente. Provérbios 19, 2 diz que o apressado, o precipitado, é impelido ao pecado facilmente. Provérbios 21, 5 diz que o precipitado não prospera, os seus planos levam à pobreza. Então um precipitado dificilmente vai prosperar, porque ele faz um plano sem contemplar alguns detalhes e acaba sendo levado à pobreza. Provérbios 29, 20 diz que o que se precipita a falar é pior do que um tolo. Fala mais tolice do que um tolo, aquele que se precipita. É aquela pessoa que antes de alguém terminar a pergunta, ela já está respondendo, precipitado. Antes da pessoa concluir, ela já intervém, ela quer falar, ela quer dar opinião, precipitado, irmãos. Só vai ter perdas, só vai ter problemas, só vai ter sofrimentos. Provérbios 20, 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e feito os votos então inquirir. Irmãos, não se precipite a considerar ninguém santo, e muito menos pecador. Isso é um erro. Não julgue precipitadamente. Algumas pessoas, elas se equivocam. Alguns precipitados pensam que são esforçados, que são diligentes. Alguns afobados também se equivocam. Eles pensam que são esforçados, né? O inimigo os engana facilmente e traz males sobre essas pessoas, porque ela se precipita, ela não analisa, ela não checa, ela não examina tudo para reter o bem. Ela é impelida pelo inimigo e precipitadamente ela age e só traz perda, prejuízo e sofrimento para ela. Veja Eclesiastes capítulo 5, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Sacrifício de tolos fazem mal a você e não agrada a Deus. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer renúncia da sua vontade e assuma a vontade dele, mas não sacrifício. O Senhor quer que você ouça a palavra e obedeça a palavra. O Senhor quer que você renuncie às obras da carne, renuncie ao mundo e se consagre a Ele. Mas Deus não quer sacrifício, irmãos. O sacrifício que foi feito foi pelo Senhor Jesus na cruz. Ouça mais a palavra e fale menos. Quem fala muito, ouve pouco e acaba se precipitando, irmãos. Tem que ouvir mais, tem que checar mais, tem que analisar mais e não tomar decisão precipitadamente, agir precipitadamente. Checa mais. Eclesiastes 5, 2 ao 5 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas
as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a sua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Irmãos, esses versículos sintetizam que não devemos nos precipitar nos votos, nas promessas, nas palavras. Não se precipite com essas coisas. Se fizer algum voto, pense muito bem antes de fazer. Pense se você vai ter condições. Não faça o voto de Jefité. Jefité foi um tolo que fez um voto de tolo e acabou tendo que depois sacrificar a sua própria filha. Não faça voto de Jefité, irmãos. Deus quer obediência, irmão. Quando votares, não é pecado votar e Deus não contém. Mas quando votar, saiba o que você está fazendo. Saiba que você tenha condições, cheque se você tem condições de cumprir. Não se precipite. E sejam poucas as suas palavras. Não seja tolo, porque quem fala muito, quem fala muito ou é pastor ou é tolo. Então, quem fala muito, irmãos, ele ouve pouco. Ele não tem tempo para ouvir, ele fala muito. Ele pensa pouco, ele não tem tempo para pensar, ele fala muito, E acaba se comprometendo, se precipitando e tendo perdas. Duas coisas geram prejuízos e perdas: o comodismo, a acomodação e a precipitação. Não é porque você está ouvindo essa mensagem agora que você vai ficar parado sem agir, sem tomar uma atitude. Não, você não pode ser acomodado, você não pode ter comodismo, mas você não pode se precipitar. Porque a precipitação é um fruto da impaciência. A precipitação é um fruto da ansiedade e também da falta de fé no tempo de Deus. A pessoa não confia no tempo de Deus, então ela se precipita em agir, ela se precipita em fazer, quer resolver antes do Senhor, quer dar uma ajudazinha a Deus, um empurrãozinho no Espírito Santo. Para com isso. Não se precipite. Veja aqui um caso de uma mulher ungida, abençoada, que se precipitou. João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, a mãe em corpo do Senhor. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, a nossa irmã Maria, ela foi precipitada, irmão. E o Senhor a corrigiu. Ainda não é chegada a minha hora. Mas para não escandalizá-la, o Senhor fez o milagre da transformação. Ele deu dinheiro para o Pedro escandalizar. Aqui, para que não houvesse qualquer questionamento, ele fez o milagre da transformação. Irmão, e o Senhor Jesus diz aqui: ainda não é chegada a minha hora. Não se precipite, não tente fazer com que eu me precipite. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. A hora para todo o propósito. Então não se precipite, espere a hora certa, haja na hora certa. O Senhor sempre dizia: ainda não é chegada a minha hora. Quando diziam: vai para tal lugar, não, ainda não é chegado. Então não se precipite. Ele nunca chegou e falou: não, vamos fazer depressa aí, porque eu vou sofrer muito. Não se precipite, aguarde o tempo e o momento certo para falar, para agir, para decidir. Mas também não deixe a hora certa passar, não fique acomodado, Irmão, precipitação, como nós falamos, é um fruto da ansiedade, irmãos. É um fruto da impaciência, é um fruto da falta de fé no tempo certo de Deus. Porque o inimigo nos impele a agirmos precipitadamente para que nós tenhamos perdas, irmãos. Primeira carta ao Timóteo,
5:22. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo ao pastor e discípulo Timóteo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, e nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Irmãos, esse impor precipitadamente as mãos não é para orar, não, Senhor, unja minha mão, tal, para que ore, tal. Não é você retardar a sua oração. Isso daqui, irmão, impor precipitadamente as mãos é eleger, consagrar, promover alguém precipitadamente, irmãos. Às vezes se comete o erro de se consagrar, de eleger, promover alguém precipitadamente, irmãos. E sabe o que acontece depois? Essa pessoa acaba... Eu já vi quantos casos, pessoas que foram consagradas a pastor que depois se desviaram. Irmãos, se desviaram, saíram até do evangelho. Quantos casos eu vi? Por quê? Porque foram consagrados precipitadamente. Foi colocada as mãos precipitadamente, colocando a unção, né? O Senhor Jesus, ele elegeu 12 discípulos, mas sem precipitação. Primeiro eles acompanharam o Senhor, viam os milagres que o Senhor fazia, da maneira que o Senhor fazia. O Senhor analisava todos. Depois o Senhor passou a noite toda orando, conversando com o Espírito Santo e com o Pai. E só depois, na manhã seguinte, que ele elegeu os 12, irmãos. Nada de precipitação. Acompanhou, viu o comportamento deles todos. E depois ainda consultou o Espírito Santo, o Pai, durante a noite toda. Aí separou e escolheu os 12. Não se precipite a escolher as pessoas para algo importante, irmãos. Irmão, não se precipite a fazer alianças, né? E olha, irmãos, não se precipite para se casar. Não se pode cair numa armadilha do inimigo e sofrer mais. Não se precipite. Irmãos, eu vi outro dia que o divórcio está batendo recordes no mundo todo. Uma das causas, irmãos, é precipitação em se casar. Casa precipitadamente e depois dá nisso, irmãos. Aí vai separar, vai contra a vontade de Deus, que Deus abomina a separação. Então não se precipite. A precipitação, irmão, também é a maior causadora de acidentes. Você pode ver que faz uma investigação de acidente, você vai ver que alguém foi precipitado. Alguém improvisação é precipitação. É não fazer com aquilo que é adequado para que seja feito. Precipitação no trânsito, irmão, gera acidente, gera perda, gera prejuízo. Quantos negócios trouxeram prejuízo porque fomos precipitados? Nos precipitamos na hora de comprar, nos precipitamos na hora de vender e só tomamos prejuízo, irmão. Provérbio 12:25. Se precipita, está chovendo, se precipita para ir embora logo da igreja, né? Toma um banho tremendo, quando chega em casa para a chuva, né? Fala, poxa, se tivesse... A solicitude, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A palavra de Deus sempre traz alegria, mas a ansiedade no coração abate o homem, irmão. A ansiedade derruba o homem. A ansiedade gera precipitação. A ansiedade, ela encobre as falhas. A precipitação encobre as falhas, irmãos. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Não andeis ansiosos, diz o Senhor. Né? Então, não se precipite, tenha paciência. A paciência é um dos frutos do Espírito. Longanimidade, nome bonito, né? A paciência, ela faz o erro aparecer. E a precipitação encobre as falhas. A pessoa é tão precipitada que ela não vê, irmão, né? Às vezes o negócio está pela metade, ela está precipitada e vai, compra, fecha e não vê o defeito.
O precipitado não vê defeito, mas o paciente fala, opa, peraí. O precipitado não enxerga as armadilhas do inimigo, peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Não, é tomar e largar. Se você não fechar agora, eu fecho com outro. Não. Não vou ser precipitado. Larguei, pode fechar com outro. Irmão. Muitas vezes você recebe telefonemas aí de telemarketing vendendo algumas coisas, né? Ele não deixa nem você pensar, irmão. Vão falando. Né? Não deixa nem você perguntar, nem você pensar, para que você seja impelido, né, a tomar uma decisão sem raciocinar, uma decisão precipitadamente. Eu não sei quanto você, mas eu já perdi um bocado, né? Quanto nós já perdemos e sofremos na vida por sermos precipitados, né? Chega de engano, examinemos tudo, tenhamos o fruto da paciência, chega de precipitação, para que nós tenhamos vitória, tá? O inimigo quer nos impelir a tomar decisões sem pensar, sem analisar, sem examinar. Ele quer que a gente decida precipitadamente, porque aí nós não enxergamos as armadilhas, as falhas, os erros, e acabamos tendo prejuízo, perda e grande sofrimento, né? Pessoa às vezes vai fazer eu quero ser um empreendedor, eu quero ter meu próprio negócio. Mas ela não analisa, ela não estuda, ela não pesquisa, ela vai precipitadamente porque alguém falou, e aí toma prejuízos atrás de prejuízos. Ela tem que tomar uma decisão e ela não checa tudo que pode ser checado, não analisa todas as possibilidades, decide precipitadamente e toma prejuízo, né? Ela vai fazer uma aliança, um contrato, vai fazer um casamento, precipitadamente, mas está pedindo para sofrer, está pedindo para... Analisa tudo, checa tudo, irmão. Porque você vai chegar à conclusão, peraí, a fulana tem esse defeito, mas isso daí Deus transforma, tal. Não é pego de surpresa, irmão. Não é pego de surpresa, né? Então, a precipitação é um mal terrível que gera perdas, né? E gera prejuízo, gera sofrimento, irmãos. Tem pessoas que foram precipitadas numa decisão e estão seguindo a demônios. Estão correndo o risco de perder a salvação. Analisa tudo, checa tudo, que você vai ficar com o melhor, vai ficar com Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.